nosso programa está de volta e agora a gente vai falar sobre como superar a rotina do casamento. Se você tem alguma dúvida, ligue para 0 operadora 11 3337 4005. Eu vou conversar com Tatiana Berta, que é psicóloga, está aqui. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Boa obrigada. tarde. Prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada em compartilhar a minha experiência com vocês. Prazer é nosso em te receber. E Tati, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é: muitos casais reclamam da rotina no casamento, mas não é culpa do próprio casal o casamento cair na rotina? Com certeza, né? Por que será que o casamento cai na rotina? A rotina só existe depois do casamento. Então parece que há uma perda daquela motivação inicial, né? Aquele interesse mútuo que deve haver como um alimento para aquela relação. Porque quando a relação não se estabelece, o que acontece? Os parceiros costumam selecionar os comportamentos que vão encantar, vão agradar, para que essa relação se estabeleça. Depois que a relação se estabelece, há um esfriamento, assim, por acomodação, porque afinal de contas o objetivo, a motivação maior era ter essa relação estável. Então, claro que a responsabilidade é de ambas as partes sempre. Eu costumo dizer assim que uma relação, ela é feita de 50% de cada um dos lados. Quando um desses lados está fazendo a mais nessa relação, essa relação está comprometida já, porque tem alguém insatisfeito aí e tem alguém se desgastando. É errado um dos dois fazer a mais? Vamos dizer assim que num primeiro momento pode ser uma tentativa, até para você usar isso como um modelo para o seu parceiro aquilo aprender. Que a gente pensa, espera que seja o espelho, digamos Exatamente, assim, né? Mas aí a gente corre o risco de ensinar também ao parceiro que a gente sempre pode dar o a mais. E quando nos falta energia para dar esse a mais, o parceiro se sente o quê? Traído. Nossa, eu comprei um pacote de presente e o conteúdo não era o que eu esperava. Você me vendeu o pacote, você não estava me mostrando o que tem dentro. E aí a relação fica comprometida realmente. Alguém se sente traído, alguém se sente desgastado ou não valorizado. Agora, eu queria que você explicasse para nós. A gente está falando sobre os problemas que vão existir dentro da rotina, já dentro do casamento. Só que como se levou um namoro? Como as coisas foram já decididas? Porque durante um namoro, várias situações acontecem e vocês já vão definindo algumas coisas. É isso que se espera. Essas definições, seja do começo do namoro ou do primeiro ano do casamento, vão nortear o resto do casamento? Ajuda bastante, né, Jaque? Uma das questões assim que a gente precisa prestar atenção quando se pensa em casamento é que antes do casamento, de fato, há muita idealização. Então, muitas pessoas casam com o ideal do parceiro que foi construído ao longo da sua história de vida. Uma princesa. Exatamente. Então, algumas pessoas, se você pergunta por que quer casar, não consegue responder para você. As pesquisas apontam que a maioria das pessoas que decidem casar se decidem por medo mesmo da solidão. Filogeneticamente a gente tem uma história, ou seja, a história da espécie nos diz que o homem, ele procura pela sobrevivência formar o seu grupo, porque o grupo se protege. Então o casamento é uma forma de proteger a conservação, aliás, de conservar essa espécie. Então assim, algumas pessoas têm isso como consciência. Não, eu quero um companheiro, eu quero alguém, mas muitas idealizam o príncipe, a festa de casamento, aquela família do comercial de margarina. Todo mundo lindo e sorridente. Claro, e quando se deparam com a realidade, o que acontece? Se frustram. E aí começam a cobrar do outro aquilo que na verdade foi idealizado por si próprio. Então, como é que esse outro vai dar conta disso? De ser alguém que ele nem é, né? Então, assim, um dos exercícios que a gente costuma trabalhar muito no consultório, que dá muito certo, tanto em terapia individual como em terapia de casal, é a gente sempre olhar para o nosso ideal. É muito importante ter o ideal, porque a vida se movimenta a partir dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Mas mais importante que ter o ideal é aceitar aquilo que é possível, né? Porque existe o ideal, existe o possível e existe o que depende de mim para fazer com que esse possível aconteça. Né? Então, numa relação, eu preciso entender primeiramente que a minha parte vai até os 50% que me compete. Porque se eu ultrapassar isso, eu vou estar comprometendo o destino dessa relação. Né? Olha só que interessante isso que a senhora está falando, doutora. Agora, Tati, eu queria que você falasse mais pra gente e explicasse. Quando um dos dois percebe que o casamento cai na rotina, às vezes os dois já perceberam, às vezes só um já percebeu. A mulher se queixa de um jeito, homens se queixam de outro. Qual que é o primeiro passo para mudar isso? Então, o segredo do casamento feliz, né? Existe uma pesquisa americana muito interessante que fala uma palavrinha-chave, é felicidade, é alegria, né? O que é isso?
Quando a gente tem a união estável, aquele objetivo, então, de encantar o outro, acaba ficando deixado um pouquinho de lado em função do cotidiano, de resolver as coisas próprias da vida, do trabalho, da educação dos filhos. E aí aquela valorização que normalmente a gente dava para o parceiro, no sentido assim de encantá-lo para estar conosco, fica um pouquinho de lado. Então, essa pesquisa fala que o segredo dos casais felizes é o quê? É o reforço mútuo, é elogiar aquelas pequenas coisas que o parceiro faz durante o dia. Sabe aquelas coisas que passam despercebidas? Por exemplo, assim, foi pegar o filho na escola para que você pudesse tomar um banho e ficar mais um pouquinho se cuidando. E aí chega em casa, você vai e atende o filho e não esquece que houve um motivo, né, em função desse pegar o filho. Então, você falou pra ele, amor, hoje vai pegar as crianças que eu quero tomar um banho mais longo e tal. Ele foi, ele voltou, você fez como se nada tivesse acontecido, né? Porque aí vem a questão da rotina. Rotina, se a gente for pesquisar no dicionário, significa, é ruim, viu? Significa mesmice, monotonia, repetição. Então, é ligar no automático sendo, e seguir, né? É ligar no automático e seguir. E aí se perde o objetivo. Porque qual precisa ser o objetivo principal de manter um relacionamento? É o bem-estar de ambas as partes. E você só pode estar bem com a outra parte quando você está bem consigo próprio. Não há outra forma. Eu costumo falar assim também para os meus pacientes, que a gente precisa aprender isso. Isso é um exercício, a gente precisa se priorizar. Então, tem que ter um termômetro assim, como é que está a minha irritabilidade, né? Como é que está a minha motivação, porque acaba afetando o relacionamento. Quando eu estou em déficit comigo, quando as minhas energias já estão defasadas, eu não tenho nada para oferecer para o outro. E aí, cair nessa rotina se torna mais fácil. Então, como é que eu vou valorizar o outro se eu me perdi, muitas vezes? Agora, doutora Tati, se a gente chega num ponto onde já se instalou, digamos assim, já se instaurou a monotonia, já tá assim, já estamos na rotina, tem salvação ainda, né? Ah, tem sim, claro. Porque embora a rotina esteja instalada, muitas vezes, o que será que faz a manutenção desse casamento? A gente precisa olhar para isso. Muitas vezes tem as questões concretas. Temos filhos, temos projetos em comum, né? Mas só isso não vai sustentar a relação por muito tempo. Mas se existe a relação, é porque alguma coisa ainda alimenta. Então a gente precisa parar e olhar para isso. Porque senão a gente não consegue levar. Muitas vezes... Qual é o peso do amor aí, doutora? Eu diria que o amor é tudo, né? E aí você vai me perguntar, mas o que é o amor, né? Cada um tem uma definição de amor. Amor, na minha concepção, é o quanto eu me sinto reforçada pelo outro. Porque aquilo que eu dou para o outro volta para mim. Então, eu me sinto amada quando eu recebo do outro aquilo que eu dediquei a ele. Então, a gente precisa prestar atenção nisso na relação. É como uma planta, né? Você precisa alimentar todos os dias, todos os dias. Se cada dia você vai lá e arranca uma folhinha, em vez de elogiar, você critica, né? Em vez de repente valorizar, você não percebe, essa plantinha vai murchando. Então, o termômetro aí é isso. Será que eu estou conseguindo reconhecer o que o outro faz por mim? Será que eu estou dando pelo outro? E muitos casais não conseguem, às vezes, conversar sobre isso. Nem tem diálogo mais, às vezes, por conta da rotina, né? O diálogo já pagou as contas, já pegou as crianças, o diálogo muda, não tem mais diálogo. E a gente diz que a relação está entrando em crise, né? Quando acaba o diálogo, a relação está na enfermaria. Existe um tempo, em média, que os casamentos levam para entrar nessa crise? Há pesquisas que apontam hoje, é um dado frustrante, assim, né? Mas a duração de um casamento em torno de 10 anos. Eu acho pouco para quem deseja casar-se, para ter uma vida, né? Como é que a gente fala quando casa? O felizes para sempre, né? Aquela coisa, até que a morte os separe, que são, na verdade, as regras que a gente vai criando, né? Então, quando a gente não consegue isso, há aquela frustração. Então, quando você lê assim, 10 anos, a média da duração... Nossa, só isso já dá um susto. Então, criam-se aí medos também, insegurança, que acabam, de antemão, já fazendo com que a gente se comporte no sentido de, às vezes, não valorizar essa relação, já que não vai durar tanto tempo. Pode acabar a qualquer momento mesmo, né? Agora, quando que é hora de pedir ajuda? Vou até incrementar mais a pergunta. As mulheres têm muito a mania de ficarem contando para as amigas todos os problemas e tudo aquilo que acontece dentro do casamento. O homem, de um modo geral, ele acaba sendo mais fechado e se ele comenta com os amigos, ele comenta de uma forma mais superficial e tal. Esse levar para fora os problemas do relacionamento pode atrapalhar? Muito, muito. Você precisa, de alguma forma, levar para fora, mas tem que ter muito cuidado.
para quem você vai, com quem você vai compartilhar isso que está acontecendo? Será que esse olhar do outro sobre o que está acontecendo comigo é um olhar adequado? É um olhar que tem a neutralidade que eu preciso? Ou é uma opinião, algo que eu faria se eu estivesse no seu lugar, mas eu nunca estou no seu lugar, então para mim é muito mais fácil dizer. Claro. E pior, quando você pede orientação para um amigo, para um familiar, automaticamente você se sente na obrigação de cumprir aquela orientação, para que não venha depois a cobrança. Eu não avisei a você? Então, assim, claro que quando a gente está sofrendo, o sinalizador é isso, sofrimento. Eu preciso procurar ajuda quando há sofrimento. Na relação, sofrimento de ambas as partes. Quando tem filhos, sofrimento da família como um todo. Então, o correto, o esperado é que se busque ajuda profissional. Até porque a pessoa para quem você for pedir ajuda, se for realmente sua amiga, se for alguém que te ame de fato, ou amigo, ou parente, vai ficar do seu lado, vai te defender provavelmente, né? Dificilmente a pessoa vai falar, ah não, realmente você está errado. A pessoa costuma falar, não, você tem razão, né? Não é possível haver uma neutralidade porque a pessoa fica sob controle da emoção. Ela é minha irmã, então como é que eu vou falar isso? É minha filha nunca está errada. Então a gente precisa procurar a ajuda profissional. É difícil? É, porque assumir assim, eu estou buscando uma ajuda de um psicoterapeuta, pode indicar para as outras pessoas, então, que eu não sou capaz de cuidar dos meus próprios problemas. Quando, na verdade, isso me coloca em vantagem sobre aquelas pessoas que não podem recorrer a essa ajuda. Por quê? Porque o olhar do psicoterapeuta me auxilia em um ambiente neutro a caminhar com segurança fora deste ambiente. Agora, se só um dos dois quiser procurar ajuda, é um começo? É um começo muito importante. É claro que nessa ajuda, vamos dizer que a relação vai ser ajudada por tabela, a gente brinca assim, mas vamos dizer assim que não é suficiente. Porque eu posso perceber onde eu estou errando, eu posso mudar, mas como eu falei para você já, que eu sou 50%. Eu não sou a culpada da relação. Se a relação chegou naquele ponto, é porque o outro lado também se permitiu, né? Isso pode me ajudar, mas a relação é ajudada de tabela, como você falou, não necessariamente, né? Mas é sempre uma ajuda, é sempre um começo. Às vezes, o parceiro vendo que a parceira procurou o auxílio terapêutico e está tendo ganhos, começa também a ter vontade de ter os mesmos ganhos. Eu tô sabendo que eu tenho que encerrar o programa imediatamente, é isso? Gente, vou pedir um favor, você volta. Claro, com prazer. Pra você voltar, esse bate-papo acho que ainda rende tanta coisa, né? Muito obrigada por ter vindo. Quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 3261 0621 e 8254-6237. 3261-0621 e 8254-6237. Os dois telefones são 0 prestadora 11 e o site é o www.opsicólogo.com.br. Tati, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada a você, Jaque, foi um prazer. O prazer foi meu, uma boa tarde. Boa tarde. Olha, eu vou deixar para você meditar Marcos, capítulo 13, versículo 31. Lá a Bíblia fala que passará o céu, a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Eu vou deixar para a gente conversar amanhã mais sobre isso, mas eu gostaria que você meditasse com muito carinho, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para falar com você. Obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência, foi um prazer ter você com a gente. Um beijo grande, tchau!